Leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Eu vou fazer um pequeno comentário a respeito do livro do profeta Isaías. Eu estou gravando este livro e o livro do profeta Isaías ele tem 66 capítulos e 1292 versículos. O ofício de profeta foi instituído durante os dias do sacerdote Samuel, o último dos juízes. Ao lado dos sacerdotes, os profetas eram representantes especiais de Deus. Seu papel consistia em confrontar o povo e seus líderes com as promessas e os mandamentos divinos. Em razão desta postura de confronto e de contínua tendência do povo para desobedecer a Deus, os verdadeiros profetas, em geral, não eram muito populares. No entanto, embora suas mensagens fossem frequentemente ignoradas, eles proclamavam a verdade com fidelidade e vigor. O livro do profeta Isaías é o primeiro dos escritos dos profetas na Bíblia, e seu autor, Isaías, é geralmente considerado o maior dentre os profetas. É provável que tenha sido educado em um lar aristocrático e se casado com uma profetisa. No início, seu ministério era bem apreciado, mas como o de muitos profetas, logo se tornou impopular, já que suas mensagens eram tão difíceis de se ouvir. Ele conclamava o povo a abandonar a vida de pecado e o advertia do julgamento e da punição de Deus. Isaías exerceu um ministério ativo de 60 anos. A primeira metade do livro de Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 39, contém denúncias e pronunciamentos severos, à medida que exorta Judá, Israel e as nações vizinhas ao arrependimento. Os últimos 27 capítulos, no entanto, apresentam-se cheios de consolação e esperança, enquanto Isaías descreve a promessa das futuras bênçãos de Deus através do Messias. Ao ouvir a leitura do livro do profeta Isaías, procure imaginar este homem forte e destemido proclamando corajosamente a palavra de Deus e ouça a mensagem em relação à sua própria vida. Retorne, arrependa-se e seja renovado. Em seguida, confie na redenção de Deus através de Jesus Cristo e regozije-se. Seu Salvador já veio e virá novamente, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ouça a continuação do capítulo 34 do livro do profeta Isaías a partir do versículo 14. E os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Ali se aninhará a melroa, e porá os seus ovos, e tirará os seus filhotes, e os recolherá debaixo da sua sombra. Também ali os abutres se ajuntarão uns com os outros. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Porque ele mesmo lançou as sortes por eles, e a sua mão lhes repartiu a terra com o cordel. Para sempre a possuirão,
de geração em geração habitarão nela. Capítulo 35, cujo título diz assim: A grandeza e glória do reino do Messias. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em manancial de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele. Nem se achará nele, mas Vou ler novamente o versículo 9 do capítulo 35. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Senaqueribe cerca Jerusalém. A oração de Ezequias: o exército dos assírios é destruído. Capítulo 36. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Assíria enviou Rabsaqué desde Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército. E ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaqué lhes disse: Ora, dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Assíria: que confiança é esta que tu manifestas? Bem posso eu dizer: teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e lhe a furará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Eu parei no versículo 6 do capítulo 36 do livro do profeta Isaías. Na próxima gravação, você estará ouvindo a continuação do capítulo 36, a partir do versículo 7.
Deus te abençoe. Eu espero você na próxima gravação, se assim você desejar.